Um abraço aos amigos que acompanham e respeitam o trabalho do Arquibancada Tricolor aqui no YouTube. Muito bom dia para vocês. Gabriel Sá aqui, fazendo esse vídeo extra para a gente falar um pouquinho da reunião ordinária do Conselho do São Paulo, que foi transmitida ontem, na segunda-feira, no YouTube oficial do clube. Resumir para vocês tudo de importante que foi dito. Tivemos números apresentados das contas do São Paulo em janeiro e fevereiro de 25 e um debate acalorado entre oposição e situação. Depois da vinheta eu conto para vocês. Bom, pessoal, bora lá, não quero tirar o seu tempo, quero resumir para você o mais rápido possível tudo o que rolou nessa reunião do Conselho que foi transmitida ao São Paulino por meio da SPFC Play e por meio do YouTube do São Paulo, como não listado, é verdade, então alcançou poucas pessoas, né? Da última vez que eu vi tinha 1000 views esse vídeo, porque não fica de forma pública, é só quem tem o link que pode assistir, e aí por óbvio vou deixar o link aqui na descrição deste vídeo do Arquibancada Tricolor, passar para vocês um geral do que foi falado nessa reunião e os pontos importantes. Para começar então, essa reunião começou com Flávio Marques, conselheiro de oposição do São Paulo, fazendo um discurso que durou cerca de 10 minutos, onde ele apresenta números muito importantes em relação ao financeiro do São Paulo. A gente vai colocar na tela para vocês e aí eu vou explicando os pontos por aqui também. Mas ele começa então colocando na tela um slide que fica tapado em alguns momentos pela minutagem do discurso, do tempo de seu discurso, onde ele afirma que na execução orçamentária do São Paulo em janeiro e em fevereiro, os 2 meses que abrem a temporada de 2025, o São Paulo excedeu em 21% o valor previsto em orçamento, né? Então o São Paulo gastou 21% a mais do que estava previsto já para esse começo do ano, e a unidade futebol profissional e base gastou 24 milhões além do aprovado. Nós temos aí 28% em excesso do futebol de base e também o futebol profissional. O social gastou menos 6%, o estádio gastou mais 27%, esportes profissionais ficou no 0%, foi o de fato previsto, foi o mesmo do valor que foi executado pelo clube, e a administração gastou menos 11%. Temos então estes números para vocês aí na tela, e partindo para o próximo slide do Flávio Marques, ele apresenta então o que excedeu o futebol profissional aí então nessa execução orçamentária e despesas pessoal barra imagem, né? Então a folha do São Paulo excedeu em 16% o valor do orçamento do clube. E aí ele traz um dado muito preocupante no próximo slide, que é sobre a folha que está sendo paga pelo São Paulo. A apresentação do Flávio Marques, que foi batida com o financeiro do São Paulo, afirma que o São Paulo gasta 26 milhões de reais por mês com a sua folha de pagamentos de salário de atletas. E isso é algo muito preocupante, porque a gente tinha esse discurso com as saídas, né, que tivemos aí na última temporada, de que esse valor ele seria reduzido a 1 milhão, 2 milhões por mês, e a gente tem então este slide com estes fatos que foram apresentados pelo conselheiro Flávio Marques. Abril de 2024, por exemplo, a folha era 23,97 milhões de reais por mês, e em abril de 25, 26,08 milhões de reais por mês. É então a informação mais importante que ele traz aí, portanto, nessa apresentação de slides no Conselho do São Paulo. Ele também trouxe números importantes em relação a essa execução orçamentária do São Paulo e apontou o aumento de receitas do clube e também o impacto do FIDIC, o Fundo de Investimento em Direito Creditório, junto ao Grupo Galápagos. Os números que foram então impactados aí por esse slide, vamos ouvir um pouco do Flávio falando dessa parte das receitas do São Paulo. Esses dados do FIDIC são públicos, relatórios públicos da Vortex, que é a administradora do plano, da Galápagos, que é a gestora. Entre 4 de novembro de 2024, que foi a primeira captação de recursos do FIDIC, até 28 de fevereiro, tinham sido captados no mercado dinheiro de investidores 135 milhões de reais.
Na data de 31 de outubro, ou seja, o fechamento antes da primeira captação de resultado, o São Paulo Futebol Clube tinha uma dívida bancária de 285 milhões. Fechamento de fevereiro, 28 de fevereiro de 2025, em comparação com 31 de outubro do ano passado, o São Paulo estava com 12 milhões a mais em caixa e tinha reduzido a dívida em quase 72 milhões. Se captou 135 milhões, tem 12 a mais no caixa e pagou 72 de dívida, falta explicar os 51 milhões, para que destinação foram aplicados? Qual o destino desses 51 milhões? Acho que esse é um ponto que a diretoria precisa nos explicar. O FIDIC é uma entidade separada, é um CNPJ próprio, mas é subordinada ao São Paulo Futebol Clube. O que quer dizer isso? Isso quer dizer que aquele dinheiro que os investidores colocaram lá, quem vai pagar é o São Paulo, é o consolidado São Paulo mais FIDIC. No dia 28/2, então, o patrimônio líquido das cotas sênior do FIDIC, bonito nome, mas isso é uma dívida do São Paulo para com os acionistas, era de 130 milhões. Se em cada uma das datas a gente somar a dívida com instituições financeiras, mais o que a gente deve para o FIDIC, a gente vai perceber que a dívida em 28 de fevereiro era de 344 milhões. A dívida total do São Paulo, com instituições financeiras mais o FIDIC, ela cresceu em 59 milhões. Isso acontece porque 51 milhões captados foram utilizados para algum outro destino e tem o próprio custo do FIDIC, que foi alertado aqui a todos os senhores que não era um custo financeiro baixo. Tá aí então o que foi dito pelo conselheiro do São Paulo, o Flávio Marques, e em sequência o Júlio Casares, presidente do São Paulo, assumiu a fala na reunião e ele falou alguns pontos, né? Ele comentou alguns pontos que foram apresentados pelo conselheiro Flávio Marques e deu a famosa rebatida então no conselheiro da oposição. Ele falou que ele esquece que São Paulo ampliou muito a sua receita com marketing, falou dos ganhos esportivos da temporada, algo que ele sempre menciona, né, quando fala em relação ao balanço financeiro. Então falou dos ganhos da Copa do Brasil, também dos ganhos da sua gestão esportiva como um todo, falou que monta um time sempre competitivo e falou que está bastante otimista nos próximos passos do FIDIC, sendo um dos pilares da sua gestão, junto com a base que ele também menciona neste discurso. Encerrada a fala de Júlio Casares, foi a vez do DEM, a Divisão de Excelência Médica do São Paulo Futebol Clube, tomar posse na reunião e falar em relação aos próximos passos, e falou o diretor institucional do DEM, Dorival José de Cossal, e ele falou em relação aos planos e aos próximos passos. Ele começa falando que o DEM ele surge em meio a críticas, né, ao DM do São Paulo, Departamento Médico do São Paulo, da imprensa e também da torcida, e com um plano de ação viável para os próximos passos do clube. E aí então ele também mostra os planos que já foram feitos, executados nessa gestão do São Paulo. O DEM começa logo lá no início da gestão do Júlio Casares, e sob uma regra que as mudanças não deveriam causar custo extra ao São Paulo, deveriam também impactar uma economia de até 20% ao cofre do clube. E aí a gente tem uns slides também que ele mostrou. Ele falou das principais mudanças, né, que foi implementar um plano de saúde da Porto após uma análise de custo-benefício, transformando despesas variáveis em despesas fixas e administráveis. É também criar protocolos de procedimento revisados, aprovados por órgãos, né, de fé pública, como faculdades e institutos de notório saber, criar um ambiente para revisões periódicas de todos esses procedimentos, criar no Morumbis estruturas físicas e humanas para atender com eficiência o feminino e o basquete, criar e implementar o conceito de equipe única de trabalho, mesmo tendo de atuar em 3 frentes, e aí, claro, tendo divisão
das individualidades e divulgar no meio esportivo os novos conceitos implementados, estabelecendo parcerias com ensino, através de estágios de pós-graduandos em várias áreas, em convênios com escolas credenciadas pelo MEC. Tá aí as principais mudanças do DEM. Eles trazem também, qual foi o valor atribuído ao patrimônio do São Paulo desde que foi fundado o DEM, e eles afirmam que na Barra Funda, foi atribuído pouco mais aí 1 milhão em fisioterapia, 4 milhões e 200 em equipamentos de performance, então o Tecnogym mais o cartão de todos, e que o investimento ele é de 5 milhões e 200 mil reais, e que o pago pelo São Paulo é de 442 mil apenas, aí dividido então em 10 parcelas de 4,8 mil reais, Então foi apenas este o investimento que teve o São Paulo, de acordo com o apresentado pelo DEM. E aí também tem do Morumbis, que também teve então R$0 pago pelo São Paulo e um total de R$841.030 de valor atribuído ao patrimônio. E em Cotia, por fim, R$0 pago pelo São Paulo e teve então R$263 mil que foram também atribuídos por meio de parceria ao patrimônio do São Paulo Futebol Clube. Ainda para fechar este assunto DEM, Felipe Marques, que é um consultor que foi convidado a falar na reunião, afirmou então quais são os planos também para a prevenção de risco de lesão dos atletas do São Paulo, já neste plano, portanto, para os próximos passos, para as técnicas que eles estão usando, conduta também da própria recuperação e os próximos passos para prevenir riscos de lesões no futebol profissional do São Paulo, que a gente sabe que impacta na temporada. Entrou em cena então Carlos Belmonte, que endossou, portanto, em seu discurso esse trabalho feito pelo DEM e falou dos próximos passos e o quanto isso importa para o São Paulo Futebol Clube, e usou a brecha também de espaço para falar para criticar a apresentação de Flávio Marques, conselheiro de oposição, e disse que foi em vários momentos uma busca apenas pelo lado negativo da coisa em relação aos números que ele colocou na tela, e que ele não deu ênfase nos ganhos novos do São Paulo Futebol Clube, apenas no que excedeu, portanto, os gastos da temporada. O Flávio Marques levanta a mão e pede um espaço para rebater, mas Carlos Belmonte recusou a réplica do conselheiro Flávio Marques. Vai continuar no trabalho, o trabalho continua sendo bem feito. De novo, o Flávio falou da despesa, e aí ele pega e passa muito en passant sobre o crescimento da receita. Receita essa que continuaremos trabalhando para crescer. Nós temos o objetivo não só de cumprir a meta orçamentária do ponto de vista da receita com venda de atletas, mas também superá-la. Também temos a intenção e a vontade e o desejo de avançarmos mais nas competições, nas Copas. Há a previsão orçamentária de quartas de final, e nós temos a expectativa de avançar além disso. Aliás, uma expectativa de buscar a disputa efetivamente de lugares mais altos, tanto na Libertadores quanto na Copa do Brasil, que, aliás, nós já ganhamos. Porque se essa mesma comparação que o Flávio fez de pontos conquistados na Copa do Brasil nos últimos anos, provavelmente nós estaremos numa posição diferente do brasileiro. Mas não é assim que é feita a pontuação de campeonato. Pontuação é campeonato a campeonato. E ele traz os números que sempre ele junta da forma dele. Talvez podemos até chamar de data Flávio, porque ele traz os números que ele aponta como os mais importantes. Mas, enfim, é sempre uma contribuição importante, há o desejo sempre de falar, é importante que o Flávio sempre fale, mesmo quando ele não tem muito a dizer, como não tinha hoje. Muito obrigado, presidente, e uma boa noite a todos. O Belmonte, o Flávio te pede uma parte. Você concede? Presidente, eu já encerrei. Muito obrigado e uma boa noite a todos. Já caminhando para o encerramento dessa reunião, falou o Jaime Franco, também um dos conselheiros à frente do DEM, a Divisão de Excelência Médica do São Paulo Futebol Clube, e por fim o Flávio Marques fez um último discurso. Portanto, ele falou em relação a essa apresentação, falou que não tem nada inventado por ele e falou que está também decepcionado com a forma que tentaram desqualificar a sua oposição e que ele falou apenas de fatos. Bora ouvir então um pouco desse trecho do Flávio Marques, que é interessante.
Todos os números financeiros que eu apresento aqui vêm do senhor Sérgio Pimenta, que está convidado a qualquer momento para checar as tabelas e as planilhas que são apresentadas. Números do FIDIC vieram de relatórios da Vortex, administradora do plano. Não há nada inventado, não há nada criticado. Resultados de competições, pontuação, resultados vêm das tabelas de classificação da Federação Paulista, da CBF, da Conmebol. Então, eu pediria aos nossos diretores, ao nosso presidente, que evitem tentar desqualificar a oposição. Entendam a crítica como uma oportunidade de melhorar. Entendam a crítica como a minha colaboração dentro do São Paulo Futebol Clube, para que nós tenhamos um São Paulo Futebol Clube melhor, mais forte, saudável financeiramente. Fiquei extremamente decepcionado hoje, esta noite, com os comentários do nosso diretor Carlos Belmonte, e mesmo do presidente, tentando desqualificar os números que foram apresentados aqui, que, repito, mostram um descontrole nas despesas do São Paulo. E aí, para encerrar a reunião, falou o Júlio Casares, né? Então, em resposta ao Flávio Marques, ele falou que respeita todas as formas de oposição, que respeita o Flávio como também, né, conselheiro de oposição. Aproveitou também para saudar os seus amigos do DEM e encerrou com um recado aos conselheiros do São Paulo. Bora ouvir o que falou o Júlio. Eu quero aqui finalizar dizendo o seguinte: desconfiem daquelas pessoas que, às vezes, fazem algo extremamente sistemáticos ou que trabalham ou prestam serviço para quem teve objetivo político e de rompimento institucional nessa casa. As pessoas devem estar entendendo o que eu estou falando. E isso, no tempo certo, tudo vem à tona. Eu me lembro quando companheiros nossos que foram execrados tentaram atingir essas pessoas, e essas pessoas estão aí, hoje, em pé, totalmente absolvidas de ilações e de maldades. O São Paulo se faz assim, no jogo democrático, mas que tenha que ter o cuidado de não atingir pessoas, a pessoa física que tem vida fora do São Paulo. Portanto, eu sou otimista, finalizo aqui dizendo que todos nós temos os nossos compromissos. Quero saudar o Flávio, que coloca, e divergir, Flávio, não é algo antidemocrático. Você pode ter os números de fontes do balanço, que ele é público, da transparência que temos, mas a narrativa, a fórmula que ele é colocado com o objetivo de um viés político tem que ser contestado pela situação, por uma coalizão fantástica que vem crescendo e que vem 2 novos companheiros. Eu fico feliz. Muito obrigado, boa noite e seguimos juntos pelo São Paulo. Em resumo, foi isso. Mais de 1h40 minutos de reunião aqui neste vídeo para vocês, de forma bastante resumida, para que vocês tenham esse conhecimento do que foi dito na reunião do Conselho Deliberativo do São Paulo, que voltou a ser, então, portanto, exibida ao público no YouTube e no SPFC Play, para que o torcedor tenha também este conhecimento do que está sendo dito internamente e os próximos passos do São Paulo. Esse foi apenas um resumão para vocês. O link da reunião completa estará aqui na descrição deste vídeo. Muito obrigado a todos pela audiência, deixe o seu like e se inscreva no Arquibancada Tricolor. Um abraço.